Estabeleça novas crenças sobre si mesmo. Shalom, minha gente. Vim passar aqui para dizer que você não precisa ter medo dos problemas. Deus é bom, não é? Hoje chegando um pouquinho de atraso, gente, aconteceu algo excepcional hoje. Muito obrigado, tá bom, pela espera, por vocês estarem aqui. Ontem a gente começou a falar sobre esse assunto, não é? Da questão das crenças sobre si mesmo. E algo muito poderoso se acendeu. E eu fiz uma coisa, eu convidei uma das mulheres que mais me inspiram, de verdade. Ela é uma fera. Para ela participar com a gente hoje e nos dar algumas instruções acerca disso. E, ai, tá escuro, né? Peraí, gente, deixa eu trocar aqui um pouquinho esse filtro, porque acho que pronto. E deixa eu ver se ela já chegou, que é a pastora Fran. Cadê o livro do Devocional, Brasil? Cadê o livro? Ó, 365, maratonando. Hoje, nós vamos falar sobre isso. Estabeleça novas crenças sobre si mesmo. Se você muda a crença, você muda o seu destino. Você acredita nisso? Se você muda a sua crença, você muda o seu destino. Se você muda a forma de você se olhar, você muda o seu destino. Ela chegou. E aquele assunto que eu falei com vocês, a questão do medo, o quanto o medo atrapalha, paralisa. Pois é, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão das crenças em si mesmo. Na sequência eu entro sobre a questão de não ter medo dos problemas, tá bom? Então, ó, convida todo mundo, manda aviãozinho, vem pra cá com a gente e fica crente. Deixa eu achar ela aqui, pastora Fran. Deixa eu ver, ela me abençoa. Preparem-se, ó. Caneta, papel, me encorajou. É isso aí, Cris. Essa é a ideia. Querida pastora Fran! Oiê! Muito obrigada por sua bondade, por ter me Ah, aguardado uns minutinhos, gente. Eu não estou em casa. gente, E aí eu tive que feito aqui, deu mas deu certo. certo, né? Fica à vontade. Então, eu estava escutando você falar que hoje a gente vai falar ainda dos pensamentos, né? E eu estava achando que a gente ia falar dos pensamentos e do medo. Tudo. Ah, meu Deus. Mas vamos lá, eu achei muito interessante porque um está casado com o outro, né, gente? A Bíblia verdadeiramente diz, né? Que como a gente imagina, assim a gente é. Não sei se vocês me conhecem, né? Eu sou Franciane Costa, idealizadora aqui do Escolhas, e moro aqui em Manaus, no Amazonas. Pela misericórdia de Deus também estou como pastora, mas acima de tudo a gente busca ser serva do Deus Altíssimo, né? Isa, o prazer é meu, tá bom? Eu quero te dizer, ratificar o que eu te falei, que foi uma confirmação de Deus para minha vida, porque já fazia um tempo que eu queria falar sobre esses pensamentos, essas crenças limitantes, porque às vezes a gente pensa que, eu aceitei Jesus, né? E agora tá tudo resolvido, mas na verdade a gente aceita Jesus para começar a resolver. E isso é tão verdadeiro, né? Que Paulo diz que a gente tem que ter uma renovação da nossa mente. E eu acredito que a gente chega no Evangelho, a gente vem para Jesus com a nossa alma envelhecida, sabe? Com a nossa alma um pouco adoecida, porque a gente vem com uma bagagem das nossas vivências, das nossas experiências, dos traumas que nós passamos. Então, às vezes, a gente se depara com essa palavra aqui, a gente lê e fala assim, puxa, por que isso não aconteceu na minha vida, né? Por que isso aqui aconteceu na vida da Isa e não aconteceu na minha? Por que aconteceu na vida da Carla, mas não aconteceu na vida da Joana? E por quê, gente? Não é porque Deus não é poderoso. Não é porque Deus não quer nos abençoar. Muitas vezes eu atendo muitas mulheres e às vezes elas falam, eu vejo tanto acontecer na vida do outro. E será que eu tô com inveja? E não é inveja, não. Às vezes é só aquele desejo de eu vejo que a outra está sendo tão abençoada, o outro é tão abençoado, por que que eu não sou? E aí a gente pode criar uma outra crença limitante, um outro pensamento limitante. Deus tem filhos prediletos.
Porque se Deus não tivesse, não é verdade? Se a Isa não fosse predileta do Senhor, ele não abençoava ela tanto assim. Se o fulaninho, se o pastor tal, se o líder tal. Gente, Deus não tem filhos prediletos. Esse pensamento limitante, essa crença limitante, ela também não vem do inimigo, tá? Ela vem da nossa própria cabeça. A gente tem que saber o que é nosso, né? E não vem, sabe o que acontece? Deus não tem filhos prediletos, mas ele tem filhos que são mais achegados a ele. E esses filhos mais achegados a ele, eles vão ser mais abençoados, não tem como. Eu tenho certeza, Isa, que os teus 3 filhos tem um que é mais grudento, que é mais chameguento. Não tem, não? Que é mais... Você ama os 3 igual, mas você acaba ficando com mais chameguento mais tempo. Porque o mais chameguento te prefere na questão da companhia. Cada um tem a sua forma de amar. E assim nós somos muitas vezes diante de Deus. A gente é mais... Se a gente for mais achegada, mais achegado, a gente vai ser mais abençoado. Porque nós vamos pedir mais, nós vamos estar mais na companhia dele. Essa é a única forma de gerarmos relacionamento. E aí Provérbios vem dentro do livro de devocional do seu pastor, né? Que ele colocou ali, o versículo de que assim como o homem imagina na alma dele, assim ele é. Gente, isso abre um leque para tanta coisa, porque nós somos exatamente fruto daquilo que a gente escolhe imaginar. Essa madrugada eu estava caminhando e pensando, né? Poxa, Deus, seria tão bom se a gente fizesse tudo o que era certo, se o Senhor tivesse realmente feito a gente assim, meio robozinho, né? Pra gente não errar, pra gente não pecar. Só que, gente, eu fui assim tão impactada, porque não tem como a gente ser robô, porque Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Deus tem a pessoalidade. Então, nessa pessoalidade, nós temos o poder de escolhas. Nessa pessoalidade, nós temos a nossa humanidade. E, sinceramente, a vida é feita de escolhas. Então, mesmo você estando no caminho do Senhor, mesmo você conhecendo o Evangelho, mesmo você servindo a Deus, você pode ainda se arrastar com muitos pensamentos limitantes, com muitas crenças. O que são crenças? É tudo aquilo que você acredita porque você foi ensinada, ou verbalmente, ou emocionalmente, ou visualmente, com o fato que aconteceu. E aí esse fato te marcou e você começou a acreditar que isso é verdade. E se você ouviu, por exemplo, eu não posso, eu não sou capaz, né? Quantas pessoas estão na igreja e elas olham e falam, Deus fez isso na vida dela, mas eu acredito que para minha vida não. Já viu aquele ditado? É muita areia para o meu caminhão. Deus nunca vai dar, Deus nunca vai colocar muita areia no teu caminhão. Ele vai colocar sempre areia proporcional, que você vai conseguir empurrar. Porque ele diz que o jugo é suave. O fardo é leve. Então, às vezes, a gente esquece e pensa também assim, eu tenho uma crença limitante de achar que agora eu aceitei Jesus e tudo vai dar certo para minha vida. Não, gente, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Tem gente que pensa assim, Deus vai me dar ânimo. Deus não vai te dar ânimo. O ânimo é você mesma quem dá o seu jeito de criar aí dentro de você. Não é Deus quem te dá ânimo. Não é Deus. Então, a gente tem muitos pensamentos limitantes. Eu estava estudando esses dias, Isa, sobre a vida de Moisés. Moisés arrumou um monte de desculpa, né? Ele falou para Deus, olha, Deus, eu não vou não. No nome de quem que eu vou, né? E olha, ele tinha crença de identidade, ele tinha um monte de pensamentos limitantes, porque ele se sentia escravo, apesar de viver como um príncipe dentro do palácio de Faraó. E ele falou, Deus, olha, não dá para ir, não. Deus, olha, eu quero te dizer que eles vão perguntar no nome de quem eu estou indo. E aí Deus... E para cada pensamento limitante, para cada crença de Moisés, Deus foi quebrando ali, né? Deus foi desestigmatizando, porque ele falou assim, olha, vai lá e diz apenas, eu sou, te enviou. Porque Deus não tem crise de identidade. Ele falou, eu sou, acabou, né? Eu sou, te enviou. Deus não tem crise de identidade como a gente tem. E por que a gente tem crise de identidade? Por causa dos pensamentos limitantes. Porque se eu olhasse para essa palavra de verdade e eu acreditasse que eu sou imagem e semelhança de Deus, por que eu teria crise de identidade?
Mesmo se o meu cabelo, às vezes, não ficasse tão bom. Mesmo se o meu nariz, né, fosse meio assim. Não dava para ter crise, porque, ai, mas eu sou imagem e semelhança, então eu sou um pouquinho da perfeição dele com as minhas imperfeições. E aí depois Moisés falou, eu não sei falar não. Deus falou, tá bom, eu vou colocar Arão para ser tua boca. Então a gente tem muitas crenças, né? Não vou abrir uma célula porque eu não sei falar. Aí a gente esquece do que tem lá no livro de Salmos também. Deus fala assim, abre a tua boca e eu a encherei. É só a gente abrir a boca, né? Se tiver conteúdo dessa palavra, ele vai encher. Então, gente, nós somos cheios de pensamentos limitantes que a gente nem se dá conta. Isa, a ciência mostra hoje que a gente vive quase 80% do nosso dia só os nossos vícios emocionais. Olha só, né? Então a gente é cheia de muita coisa mesmo. E aí, o que a gente pode fazer para mudar, para transicionar a nossa mente? Não adianta só saber. Ah, eu leio lá em Romanos 12:2 que eu tenho que renovar minha mente. A forma de renovar minha mente, eu transformo a minha mente por essa palavra. É verdade absoluta, tá? Nem existe verdade absoluta, a gente que é redundante. Mas é verdade. Só que não é por osmose. Não é assim, eu leio e ela é transformada. Não. Existe um trabalho a ser feito, né? Por exemplo, você muitas vezes deixa de fazer o que você pode fazer. De repente você está aqui nos ouvindo e pensa assim, eu não vou fazer isso não, porque se eu fizer, o que as pessoas vão pensar? Na verdade, você está falando isso e dizendo isso para você, mas são os teus pensamentos aí dentro. São as tuas crenças limitantes te paralisando. E como eu posso mudar isso? Eu posso mudar isso quando eu penso, mas o que eu vou fazer é bom? O que eu vou fazer foi Deus quem me direcionou? O que eu vou fazer vai fazer bem para mim e para as pessoas ao meu entorno? Ah, então se vai fazer bem, eu vou fazer. Mas e se o outro pensar algo errado de mim? Aí eu vou para o valor que eu tenho em Deus. Eu vou começar a pensar de fato naquilo que Deus diz sobre mim. Porque nós temos pensamentos limitantes, porque muitas vezes, Isa, a gente lê essa palavra, mas a gente não compreende de verdade. A gente interpreta pela nossa experiência. É errado interpretar pela minha experiência. É errado interpretar da forma que eu quero. Jeremias 29:11 é muito claro, né? Eu é que sei que pensamentos eu tenho sobre você. Olha, Isa, você está pensando que é ruim sobre você? Olha, Franciene, você está pensando que é ruim sobre você? Você que nos ouve agora, está pensando que é ruim sobre você? Eu quero te dizer o que a Bíblia diz. A Bíblia fala, eu, o Senhor, né? Sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. São pensamentos de paz e não de mal. A Bíblia hebraica diz, é muito linda, é muito rica a Bíblia hebraica, ela não diz que Deus tem pensamentos sobre nós. Ela diz assim, eu, o Senhor dizendo, né, o Eterno dizendo, eu é que sei que pensamentos eu tenho dedicado. Gente, essa palavra. Nossa, eu chorei quando eu li dedicado. Deus dedica os pensamentos dele para mim, gente, com as minhas imperfeições, com as minhas falhas. Eu às vezes não quero fazer o que ele me manda fazer. Eu às vezes não faço nem o que eu sei que eu tenho que fazer. E Deus dedica, a Bíblia hebraica fala, eu é que sei que pensamentos eu tenho dedicado sobre vós. E são pensamentos de paz, a Bíblia hebraica diz, e não de mal. Sabe para quê? Para vos dar um futuro de esperança. E os pensamentos limitantes, as nossas crenças, as nossas experiências passadas, se não forem retiradas de dentro de nós, a gente nunca vai esquecer, mas a gente pode pegar só o aprendizado. Deus tem me ensinado que do passado eu só devo trazer o aprendizado. Eu só devo trazer o aprendizado. É a única coisa que eu tenho que trazer do passado. Sabe por quê? Porque senão, se eu trouxer o meu passado para o meu presente, eu estrago um dia potencialmente feliz. Eu estrago porque eu estou presa no passado. Ah, mas eu fui traída. Eu estou com aquele pensamento limitante que eu não vou ser traída hoje. E aí eu não vivo hoje. Ou seja, eu estrago. Deus me deu 24 horas para eu ser abençoada. 24 novas oportunidades, um leque de possibilidades, mas eu fico presa, trazendo o meu passado. E aí eu estrago aquele dia que poderia ser um dia potencialmente feliz. Então, a forma de nós vencermos os pensamentos limitantes não é só lendo a palavra,
é lendo a palavra, mas procurando entender o que essa palavra diz para mim e aplicando essa palavra na minha vida. Porque o nosso maior erro é não aplicar a palavra. É não realmente, né, viver aquilo no nosso devocional. Eu tenho ensinado para as minhas alunas que é melhor você ler um versículo, que você pare para ficar olhando aquele versículo, do que você ler a Bíblia toda sem entender e sem aplicar de verdade na sua vida. Né? Então, para você que está aqui nos ouvindo, quer vencer os pensamentos limitantes, começa a trabalhar a tua mente com novos pensamentos. Jesus disse muito sabiamente, eu não tenho como colocar um pensamento novo numa mente velha. Né? Eu não tenho como colocar vinho novo no odre velho. Gente, tudo que a gente precisa aprender, a gente se maravilha com a neurociência, se maravilha com o coach, tudo isso é maravilhoso mesmo, né? Porque nos acende, nos faz ver a Bíblia com uma outra perspectiva. Mas está tudo escrito aqui, está tudo escrito aqui. Jesus falou, olha, quer remover o pensamento velho? Quer remover a mente? Quer colocar um pensamento novo? Tem que remover a mente velha. Então, tenho que começar a fazer uma transição. Eu penso que eu não tenho valor. Mas aí eu vou e leio lá em Gênesis, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas Deus, eu me acho feia. Deus, eu não gosto do meu corpo. Deus, eu não gosto do meu cabelo. Aí eu penso, por que que eu não gosto? Porque foi o Criador quem fez. Ele diz que a criatura não tem que ficar questionando. Né? O vaso não diz para o oleiro, não tá legal não, cria uma outra asa aqui desse lado. O vaso não faz isso. Nós somos um vaso na mão do oleiro. Então não adianta eu querer mudar fora. Muitas vezes você faz uma plástica geral, mas se aqui dentro eu não faço uma plástica emocional, eu não vou mudar, gente. Então a transição não é de fora para dentro. A transição ela é de dentro para fora. Quando você começa a mudar os seus pensamentos limitantes, as suas crenças, aquilo que você acreditou de forma errada, e você não tem culpa por isso, tá bom? Nós fomos ensinados assim. Então a gente traz essa bagagem espiritual, essa bagagem emocional, essa bagagem psicológica, cognitiva, a gente traz. Mas sabe o que é melhor na nossa vida? Que Deus é tão maravilhoso que tudo que a gente aprendeu errado pode ser desaprendido, colocado de lado. E o novo pode preencher todos esses espaços vazios que nós temos dentro de nós. Uau! E aí, Isa? É como Pode falar? é como empilhar, né? Outro dia, eu tava ouvindo, né, até algumas colocações sobre a gente saber lidar com aquelas coisas ruins. A senhora falou aí do passado, só trazer o aprendizado. Eu aprendi o que eu empilhei de bom, não é? Tipo assim, só fiquei com a memória ruim e daqui para frente, vamos colocar coisas boas, substituir, né? E aí, e exatamente foi o que Jesus disse, que quando um demônio sai de uma casa, da vida de alguém, ele sai, né? Foi expulso na autoridade do nome de Jesus, foi embora. E ele fica vagando, procurando uma outra casa para entrar. E ele faz uma visita para a casa anterior. Quer dizer, se chega e está vazia, quer dizer, o mal saiu, mas o ocupou com coisas boas, não, né? Não colocou, acrescentou memórias boas ou uma visão para a próxima fase da vida, porque tem gente que é assim, né? Ai, pronto, me libertei desse mal. Sim, e daqui para frente? Né? Bora ocupar esse lugar com coisas legais, com uma nova mentalidade. E eu sei que tem algumas pessoas nos assistindo aqui que agora podem dizer, não, eu estou consciente de que realmente essa parte do meu passado eu não preciso ficar remoendo, entendi, pronto, sim, o que você vai fazer daqui para frente? O que o medo está fazendo que detém, uma questão, né? Você falou algo tão interessante, você falou assim, é como empilhar. E aí na hora minha mente, eu pensei, né, realmente, você vai empilhando, olha como Deus é perfeito. Se eu vou empilhando, eu vou sempre empilhando coisas novas, porque eu não empilho o que está velho. O que está velho é no passado. Então eu vou cada dia empilhando novas experiências, novos aprendizados. Em Israel a gente aprende algo. Eu aprendi na minha primeira viagem em 2003. Uma guia, né, uma moça falou para mim, olha, aqui nós temos uma cultura de não dormir sem aprender algo novo. Nossa,
aquilo ali para mim foi porque eu sou apaixonada por conhecimento. Eu falei, pronto, Senhor. Acho que eu tenho uma... Fala de novo. Na Não cultura dormir. Na cultura judaica, eles judaica, têm não por hábito dormir. não dormir sem aprender algo novo. Todos os dias eles têm que parar, fazer uma reflexão e tirar qual o aprendizado, né? O que eu aprendi de novo? Porque, gente, senão o dia só passa. O dia só passa. Isa, eu nem ia falar isso aqui, mas nós estamos no início do ano ainda. O início do ano, olha, gente, Lua. pesquisas mostram, tanto brasileiras quanto americanas, que no início do ano as pessoas, por mais que elas tenham até depressão, vem uma certa esperança no coração delas para que elas façam uma renovação e elas criam listas de desejos, listas de promessas, de planos. Gente, mais da metade da população cria uma lista infindável muitas vezes. E sabe o que as mesmas pesquisas mostram? Que apenas entre 8 a 12% dessas pessoas vão chegar neste ano de 2023 com essa lista concluída. A maior parte delas não consegue concluir. E por quê? Volto a dizer de novo. Por isso que eu te falei, né, que eu tinha pensado muito na questão dos problemas também que você tinha me passado, né? Que também seria... Porque, gente, olha só. Um dos textos que está lá no livro do pastor da Isa é que ele usou Provérbios 14:4, se não me falha a memória, que onde não tem bois, né? Eu acho que foi Provérbios 14:4, Isa, vê aí. E não havendo bois, que não havendo bois, né? O celeiro fica limpo. A Bíblia hebraica fala que é a manjedoura que fica limpa, mas que pela força do boi tem uma palavra aí que é ouro, a abundância de colheitas. Por que as pessoas não fazem uma abundância de colheitas? Por que muita gente chega no fim? Vai chegar, infelizmente, porque a realidade, a estatística contra fatos não há argumentos, a não ser que a pessoa mude. Por que só 8% de uma população de 8 bilhões de pessoas hoje? Nós já somos 8 bilhões de pessoas. Imagina, só 8%, a no máximo 12, de 8 bilhões de pessoas vão chegar no final do ano realmente realizadas. Porque Deus não tem realização para a gente? Claro que Ele tem, a promessa é vida em abundância. Mas porque nós somos paralisadas pelos problemas, que é o tema dele, né? Não tenha medo de problemas, eu creio que é isso, né? Não tenha medo de problemas, né? Não tenha medo de problemas. Por quê? Por que só 8% chega? Porque os 92%, quando o primeiro desafio aparece, quando o primeiro probleminha aparece, a pessoa desiste. Mas sabe mais ainda do que isso? Por esquecimento. Gente, aquilo que não é escrito não é lembrado. Então a pessoa escreveu a lista dela, mas nunca mais ela voltou para revisitar aquela lista. Ontem eu fiz uma live ensinando sobre isso. Não é só escrever. Tem que organizar, tem que ter planejamento, tem que pegar as metas e fragmentar. Sabe? Saber estipular que tempo eu vou fazer isso aqui, como eu vou fazer. Né? Eu vou dar um curto exemplo aqui. Vamos supor, esse ano eu escolhi que eu vou crescer mais espiritualmente. Mas isso é vago. Só crescer mais espiritualmente, puxa, abre tantos leques, tantas possibilidades. Como eu vou crescer mais espiritualmente? E aí eu coloquei 3 áreas assim específicas, né? Eu coloquei oração, eu coloquei leitura da palavra e eu coloquei também meditação. Parece a mesma coisa, mas não é. Só que aí, dentro desses 3 passos, ok. Oração como? Então, eu separei no meu dia. Pela manhã, eu estou orando por várias causas, né? À noite, por exemplo, eu estou colocando uma causa específica, que é a minha família. Como está lá em Efésios, né? Por esta causa, por causa disto, eu me ponho de joelho. Então, você tem que ter uma causa. Se você não tem uma causa, se você não tem um propósito, se você não tem um motivo, uma motivação, que é um motivo para ação, é diferente de só sentir motivada, você não faz. Então, às vezes, eu estou cansada, mas eu falo, por causa disto, eu me ponho de joelhos. Então, você tem que pegar as suas metas e fragmentar. Eu vou ler a palavra, eu dividi, Deus me deu um método, isso. Outra hora eu compartilho contigo, de 8 tipos de leitura da palavra. Que às vezes é nisso que consiste o nosso conhecimento, entende? E eu já venho praticando há um tempo, dentro do Escolhas, Deus me deu um método, Isa. Um método de leitura da palavra para uma maior compreensão, para um maior entendimento. Enfim, e eu estou praticando isso. Eu comecei a ensinar isso para as minhas alunas, para as minhas discípulas, porque Deus quer, eu creio muito no que a Bíblia fala, nos últimos tempos eu vos darei pastores com conhecimento.
Gente, consciência está escrito na Bíblia hebraica, está escrito na nossa Bíblia, com conhecimento e sabedoria. Não adianta mais chegar na era digital e só falar, você tem que fazer, não. É conhecimento, ciência, É isso. sabedoria. E aí, pegando o texto do teu pastor, né, no livro lá, por que que ele trouxe esse versículo, eu imagino? Porque realmente para o povo de Israel, né, e para os demais povos nômades, né, era muito. Eles sabiam que a importância do boi era fundamental. Eles não tinham as máquinas que nós temos hoje para arar a terra, para sucar a terra, para lavrar a terra. Então era o boi que fazia esse trabalho e mesmo assim ainda era muito trabalhoso para eles. Ainda era muito causticante. Então para eles o boi era muito útil no plantio, nesse trabalho todo ali de revolver a terra. E aí, gente, por que que muitas vezes a gente tem trabalho dobrado? Porque nós temos hoje outros bois. Nós temos hoje, não é mais o boi, não é mais o boi touro, mas Deus nos deu ferramentas. E o teu pastor fala no livro da contemporaneidade. Ele não usa essa palavra, né? Que está usando sou eu. Mas ele fala da competitividade. Ele fala ali, né? Que ele fala que tem a competitividade. Ele fala que tem... Eu não lembro agora, mas... Ele fala lá de várias situações para hoje. Ele fala da produtividade. Ele fala da competitividade, da produtividade. E de mais alguns itens que eu não lembro. E aí, o que que acontece, gente? Quando a gente tem medo de problema, a gente não consegue colher. Quando a gente tem medo de problema, a gente não consegue alcançar, vencer os nossos limites. Os bois são as pessoas, não estou aqui querendo dizer que pessoas são animais, mas assim, os bois seriam as pessoas que Deus muitas vezes coloca no nosso caminho para nos ajudar e a gente quer ir só. Os bois são muitas vezes a tecnologia que Deus nos dá, a gente fala a internet é do cão. A internet não é do cão, a internet é uma ferramenta. E ferramenta você tem que saber usar com sabedoria. Por exemplo, se vocês me dessem um martelo é uma ferramenta. Na mão de um carpinteiro, nossa, ele prega ali, né? Muito bem. Na mão de um carpinteiro, com o martelo, ele faz uma obra-prima. Comigo, eu ia cacetar meu dedo. O martelo é uma ferramenta que eu não sei usar. Assim é a internet. Se você não sabe usar, você caceta seu dedo, você faz bobagem. Mas se você sabe usar, nossa, Deus te leva a lugares que os teus pés nunca vão pisar. Então, não tenha medo dos problemas, não tenha medo do que Deus está colocando nas tuas mãos, porque muitas vezes o problema, gente, não é agradável, é desafiador, mas é para nos elevar. Não vai adiantar, ele fala isso, né, no livro, que não vai adiantar a gente ter medo do problema. Ele fala, olha, não vai nem adiantar fugir. É aquele ditado, se ficar, o bicho pega. E se correr, né, o bicho come. Ou seja, a única forma de vencer na vida realmente é quando a gente escolhe enfrentar o problema de frente. Porque quando isso não acontece, a gente não vence. Eu lembro que em 98, Deus me deu uma palavra. Deserto não vivido é deserto repetido. Todas as vezes que eu quero fugir daquele deserto, ele vai voltar de novo em outra área na minha vida. O que é isso? Problemas não resolvidos. Se você, por exemplo, numa prova de faculdade ou numa prova da escola, você não passa, você repete aquela prova. Você não tem como ir para o próximo nível, para a próxima série. Assim é na nossa vida espiritual. Não tem como ir para o próximo nível. Deserto não vencido é deserto repetido. E aí, aqui, já vou encerrar, tá, Isa? Aqui eu quero... vou encerrar falando o seguinte para vocês, gente. Uma palavra que me chamou muita atenção e eu nunca tinha me atentado para esse versículo de Provérbios 14:4. Para mim, a palavra que foi ouro, que eu disse, foi quando ele fala em abundância. Ele diz que é pela força do boi que a abundância de colheita. E o livro todo de Provérbios, você sabe, Isa, eu sou apaixonada pelo livro de Provérbios, né? Pela Bíblia toda. Mas olha que eu leio Provérbios desde 96, todos os dias. Todos os dias eu leio um capítulo de Provérbios. Mas eu nunca tinha me atentado para esse detalhe da abundância. Porque Provérbios só fala 4 vezes de abundância. Você vai ler o livro todo de Provérbios, só vai ter 4 vezes a palavra abundância. Mas só nesse versículo, só no 14:4, é que ele traz essa conotação de abundância de colheita. E Deus falou muito comigo na segunda-feira, muito antes de eu saber que a gente ia falar sobre isso, né? Eu dei uma aula para as minhas alunas sobre isso.
Deus falou muito comigo sobre a vida Deus em aqui é. abundância. Eu imagino que aqui muita gente que está nos ouvindo, né, já leu inúmeras vezes: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E eu imagino que talvez você, assim como eu, durante muitos anos da minha vida, Isa, mesmo servindo a Deus, mesmo sendo uma pastora, eu não sabia o que era vida em abundância. De verdade, eu não sabia. Eu ficava pensando, será que é só para o céu? Eu vivia tantos problemas, tantos desafios, eu pensava, será que é só para o céu essa vida em abundância? E aí, gente, eu sei que talvez existam pessoas que estão aqui servindo a Deus como eu e você. E elas podem estar frustradas, elas podem estar desanimadas, elas podem estar querendo essa vida em abundância, mas sem nunca ter alcançado, né? E eu quero dizer para você, a promessa ela é verdadeira. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Só que não acontece um processo por osmose. Não é assim, tenham vida em abundância, eu vou derramar sobre vocês. Não. É fundamental a gente entender que não existe a vida em abundância sem que eu, sem que você faça a sua parte. Ah, mas é promessa, mas Uau! toda promessa para se cumprir você tem que entender qual é a sua parte. Existe a sua parte. E hoje, Liz, eu quero encerrar dizendo que para você viver a vida em abundância aqui na Terra, que é sim promessa de Deus, você vai ter que ser consistente e ter constância. Não tem como. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Bom ânimo não é Deus quem dá, como eu já falei. Não é Deus quem nos dá bom ânimo. O bom ânimo sou eu mesma que vou ali, vou buscando, vou em Deus, claro, mas eu tenho que ter o bom ânimo. Ele não fala, eu vou te dar bom ânimo. Não fala isso, não. Ele fala, tenha bom ânimo. Então você tem que ter, você tem que querer, você tem que buscar aí dentro de você, a partir do que ele já fez em você. Ah, eu já venci, ele já me ajudou uma vez, ele vai me ajudar dessa vez também. Então, para viver a vida em abundância, a gente tem que ter consistência e a gente tem que ter constância. A gente tem que ter, gente. Eu sei que quando você vai para o dicionário, você vê que consistência, que constância é fazer com continuidade, é cedência, tem um monte de explicação. Mas talvez tenha algo que o teu dicionário não traz, que o Always traz, que ser consistente é ser abundante. É ser abundante. Por isso Uau! ele fala, olha só, eu vim para que vocês tenham vida. É ser abundante. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Não tem como eu ter abundância sem consistência nessa palavra. É quanto mais eu leio com consistência e com Uau! constância, com entendimento, é claro que a vida em abundância me alcança. Então, ser consistente é ser abundante é ser consistente. Então, não adianta ter medo de problemas, não adianta querer continuar alimentando pensamentos limitantes, crenças limitantes. Porque se aquilo que você começou, você parou, você não foi consistente, você não experimentou a vida em abundância. Se foi Deus que confiou nas tuas mãos, se foi Deus que confiou nas tuas mãos e por algum motivo, trauma, pensamento, você paralisou, de procrastinar, diz que para. Ai, Não, para mim tá sim, normal. Tá sim. normal para vocês? Ih, travou. Pensei que Então, a fosse aqui a internet, Bíblia, mas não. assim, a gente tem que ser Ser consistente. Você não pode. Muita gente para o que faz porque procrastina. Então, se eu parar, eu não estou sendo consistente. Se eu verdade. parar, eu não estou sendo constante. E a gente tem que vencer isso, é um pensamento limitante. A Bíblia, como eu falei, é cheia de homens e mulheres que quiseram fugir de problemas por causa dos pensamentos limitantes. Por isso eu achei muito interessante. Talvez ele nem tenha se dado conta, os dois temas estão casados ali. Muitos homens na Bíblia quiseram fugir de problemas por causa de pensamentos limitantes. Mas eu vou aqui realmente encerrar falando de algo que você fala muito e que você me mandou, me ministrou e me fez chorar, que foi Ruth, Noemi e Orfa. E aqui a gente encerra, né? Tão Porque lindo. Deus, gente, o problema que Deus coloca na nossa mão é para nos beneficiar. A gente pensa que não, tá? O problema que Deus coloca na nossa mão é para a gente se beneficiar. Na verdade, não é só para a gente se beneficiar. Se beneficia você,
se beneficia o povo de Deus e quem ganha é o reino. Foi assim na vida de Noemi, de Ruth e de Orfa. Então, tem que vencer o medo para poder, o medo, o desafio para poder chegar do outro lado. Você fala muito bem disso, né? Quem sou eu para ministrar sobre Ruth, Noemi e Orfa, se você é a rainha desse tema, né? Mas eu quero te dizer, gente, eu encerro dizendo que quem quer viver a vida abundante tem que ser consistente, tem que ser constante, tem que enfrentar desafio, tem que... tô com medo do problema? Vai com medo mesmo, porque você foi chamado por Deus para ser a sua maior facilitadora, o seu maior facilitador. E aí, pegando em Ruth, né? Ruth, Noemi e Orfa, Isa, quando eu ouvi aquela ministração, Deus falava assim no meu coração, eu creio muito nisso, né? É uma crença mesmo que eu tenho pela palavra. A vida é feita de escolhas. Ruth, você que ministra aí, né? Se Ruth não tivesse escolhido vencer o medo, vencer o desafio e ter ido com Noemi, quando Noemi era uma mulher amarga, né? E ela não tinha obrigação nenhuma de ir. Olha como a vida é feita de escolhas. Duas mulheres, duas noras, Ruth e Orfa. Uma escolhe ir com Noemi. E o que aconteceu com ela? O desafio e o problema, a morte do marido, se transformou numa bênção depois. Por quê? Porque ela casou com Boaz. Uau. Ela encontrou um remidor, ela encontrou um restaurador. Não é isso que a Bíblia fala? Né? Ela tomou banho, como você sempre brinca quando está ministrando. Noemi falou para ela, só toma banho, minha filha. E tá tudo bem. Gente, se ela tivesse desistido dos obstáculos, porque Noemi colocou muito obstáculo para Ruth não ir com ela. Noemi colocou muito obstáculo para Orfa. O que Orfa fez? Eu não vou com essa velha, não. Ela tá muito chata. Eu tô querendo fazer um favor para ela e ela tá reclamando. Sabe o que eu vou fazer? Eu escolho ficar na minha terra. Eu escolho voltar para os meus deuses. Eu escolho voltar para a minha vida porque eu quero é ser livre, né? E o que acontece com Orfa? Nem você que prega tanto sobre ela sabe, porque ela simplesmente foi anulada na história. Então, os problemas que nós resolvemos hoje, são a causa que vai nos honrar no futuro. São a causa que vão nos honrar no futuro. Então, entenda, por favor, há problemas que Deus permite na tua vida. Não estou falando que são aqueles que você criou. Por favor, não me leve a mal. Eu imagino que tem pessoas maduras aqui nessa live. Os problemas que Deus permite que você viva, muitas vezes é para você sair de um território onde o teu tempo já acabou. Já acabou o teu tempo ali. E Deus permite aquele problema para você entrar no território novo, que Ele preparou para você. Foi assim na vida de Ruth. E se você entender essa verdade, que a tua vida ela é feita de escolhas e que você pode escolher como você vai viver, eu quero te dizer, aí você vai cumprir os princípios bíblicos de sabedoria e você vai fazer história em Deus para viver a vida em abundância que você merece desfrutar. Eu sempre ensino no Escolhas, Isa, escolha ser você, a mulher que Deus te criou para ser. Escolha se posicionar em Deus hoje. E eu volto a repetir essa frase que está saltando no meu coração. É no presente, é no presente. Eu me emociono porque realmente é no presente que você faz escolhas para você construir as histórias que você vai se honrar de contar no futuro. Porque com certeza Ruth se honrou da história que ela pôde contar, entrando, uma das mulheres que entrou na genealogia de Jesus, né? Então, assim, era isso que eu queria compartilhar com vocês, com você, Isa. Gratidão, viu? Pela sua vida. Eu estou muito feliz. Que bom quando estamos sendo ministrados aqui. Pastora Fran, muito, muito obrigada. O Escolhas, de fato, é uma ideia de Deus para abençoar gerações. E eu escolhi estar perto de você, conhecendo mais o Senhor através da sua vida. E que bom, pelo seu coração aberto, sua generosidade para compartilhar tudo isso aqui. Eu tô aqui, eu não tenho tanta coisa. E eu tô vendo outras pessoas felizes demais. Essa live vai ficar salva. Vocês podem vir aqui nos comentários, marcar outras pessoas para que elas sejam ministradas. Anotem tudo. Não
permita que essas crenças te sabotem, não é? De, não, mas jamais posso viver essa vida abundante. E antes da gente encerrar essa live, eu quero falar algo sobre essa questão da vida abundante, porque tem gente que se sabota e elas esquecem quanto elas já plantaram de bem. Porque a Noemi fez tanto bem, a Ruth fez tanto bem a Noemi também, que no dia que ela chega no campo para colher, que Boaz bate o olho nela e começa a dar a ela alguns privilégios, como, por exemplo, andar com as servas dele, sentar na mesa para almoçar com ele, dar ordem para ninguém tocar nela, porque ela era uma mulher sozinha, ela encucou. Ela disse assim, por que você está me favorecendo tanto? O que está acontecendo aqui? Por que me favoreces tanto? Ela quer entender o porquê de tanta bondade sobre ela. Ela não tem noção de quem ela é, né? Você não mereço tanto privilégio, você não mereço ser tão bem cuidada. Mas Deus, de alguma forma, né? Alguém diria, a vida está devolvendo. Deus, de alguma forma, está recompensando tudo que ela plantou. Então, eu quero dizer para as pessoas que estão aqui, que já fizeram tanto bem para outras e que tem aquele coração de sem expectativas, né? Porque na essência, né? O fazer o bem, o proteger, o cuidar, quando esse retorno começar a vir, não se sabotar. Dizer, não, eu não mereço. Eu lembrava disso ontem, porque eu disse, poxa vida, tanta coisa boa veio para mim. Não, imagina. Não, quem sou eu? Não, não quero. Hoje a minha mente é outra. Diz, bote essas espigas aqui que eu vou comer tudo que eu tiver para mim, tudo que tiver à disposição. Tem gente que vem para minha vida que eu digo, ai meu Deus. A Kátia está até aqui, que é uma das minhas amigas, está na minha frente, eu até comentei sobre isso. Tem gente que vem para minha vida que eu digo, ai meu Deus, será que é de verdade? Aí eu penso, é de verdade sim. Porque essa mesma verdade que eu estou recebendo, eu entreguei na vida de outras pessoas. Então, Deus está me devolvendo. O que eu vou fazer? Não, eu não mereço. Não, eu quero desfrutar dessa vida abundante. Porque eu não só plantei, mas a graça me deu isso. Que foi o que ela perguntou. Por que me favoreces tanto? Por que esse favor todo sobre mim? Aí ele diz o quê? Bem me contaram tudo ao seu respeito. Então, assim, tudo que contaram sobre Ruth era verdade. Tudo que alguém disse, né? Abandonou Deus, deixou uma terra de maldição, veio cuidar da sogra. Então, Ruth tem uma história para contar, porque ela escolheu essa história para contar. E órfã, ninguém nem lembra. É isso, é sobre isso e sobre a gente vencer, né? Uma crença que é a escassez. Quando a gente vive um período muito grande de escassez, seja emocional, seja espiritual, como elas viveram. Elas viveram um período de escassez espiritual quando elas foram para Moabe, né? Elas viveram uma escassez emocional de dor muito profunda. Imagina, sair de lá com o marido e com o filho e voltar como Noemi voltou, desfilhada, como ela disse, viúva, né? Então, Ruth experimentou dessa escassez. E quando a gente está na escassez, eu vivi isso um tempo da minha vida. Por 10 anos eu posso falar que eu vivi, apesar de ter morado. Minha família sempre teve uma boa condição financeira, mas eu passei um tempo no início do meu ministério, eu abandonei, eu fiz o oposto. Eu abandonei tudo que eu tinha para realmente servir ao Senhor, porque eu era muito imatura, né? Eu não sabia que eu podia ter as duas coisas, eu não sabia que eu podia ter a vida abundante e servir a Deus. Então eu passei muitas necessidades. E aí quando Deus te restitui, que foi o que ele fez com Noemi, com Ruth, com Noemi, mas muito mais... Na verdade ele fez com Noemi através de Ruth. O que acontece? Você pensa, mas por que eu estou sendo assim? Porque você pensa, eu não mereço o favor de Deus. Eu já fiquei tanto tempo na escassez, né? Eu já fiquei tanto tempo sem isso. E aí você falou, quando as pessoas chegam perto de mim, eu penso, será que é de verdade? E na hora eu pensei, e se não for de verdade, problema delas. Com todo respeito a quem nos ouve. Porque assim, se eu for de verdade, gente, e eu atrair uma pessoa que é de mentira, pode ser que Deus permita isso por dois motivos. Um, para que essa de verdade comigo, a verdade deve permanecer em mim. Travou? Para mim tá normal aqui. Será que elas estão ouvindo? Dois motivos. Por dois novamente. motivos, né? Um, para que a pessoa tenha a oportunidade de ser de verdade, já que a gente vai apresentar essa verdade para ela, ela vai ter a oportunidade de ser de verdade. E outra, que se ela não mudar, se ela continuar sendo
de mentira, eu tenho que aprender que eu não tenho que ser tão seletiva a ponto de não me abrir para confiar no outro, porque o outro não merece confiança. Eu tenho que saber quem eu sou. Quem perdeu de verdade foi o outro. Não que a gente se ache a última Coca-Cola do deserto ou o último biscoito do pacote. Porque o último biscoito do pacote quase sempre está quebrado, né? A gente pensa que não, mas quase sempre o último biscoito do pacote está quebrado. Mas para a gente entender o valor que a gente tem em Deus, sabe? Algumas pessoas que Deus realmente remove da nossa vida, é como eu falei ainda há pouco, é para que a gente viva aquele problema e entenda, esse território não me cabe mais. Foi assim com Abraão, né? Chegou um momento que o território não cabia mais Abraão e Ló. E eles tiveram que se separar. E, sinceramente, está tudo bem, só que a separação dói. A separação dói. Se você me permite, Isa, eu tenho um canal no Telegram. Por favor. Se as mulheres que estão aqui quiserem entrar totalmente gratuito. Ontem Deus falou muito comigo sobre as 10 virgens. Depois eu vou te mandar o áudio. Mas eu chorei tanto, porque nunca Deus tinha falado comigo naquele texto daquela forma. Então, se as mulheres que estiverem aqui quiserem entrar no canal do Telegram, é só ir lá no meu destaque. É um destaque com a bolinha azul. Tá lá, Telegram. Elas podem entrar e ter acesso. Ontem eu gravei o áudio de número 101. Lá no Telegram eu só falo de espiritualidade e emoções à luz da palavra de Deus. Como é que Deus vê, né? Como é que é essa emoção? Será que tudo é só espiritual? Não é, gente, não é. A gente é espírito, alma e corpo. Essencialmente espírito, mas a gente tem uma alma e um corpo, tá bom? Então era isso, meu amor. Posso ser útil em mais alguma coisa? Acabamos por aqui. Bom, gente, hoje começou um pouquinho mais tarde, nos estendemos um pouco. Pastora Fran, muito obrigada pela bondade. Eu vou deixar a live salva. E quem perdeu desde o início, eu vou deixar aqui para que vocês possam assistir tudo, filtrar, anotar e aplicar. Pastora Fran, muito obrigada. Quero muito, muito que volte, Tá pelo bom. menos uma vez por semana, né? Eu acho que quinta é mais tranquilo estar para mim, aqui com sabe? a Não é gente. quarta, é quinta. A gente pode marcar tudo da quinta, se você quiser. Pronto, toda quinta a pastora Fran tá comigo. Ai, gente, que honra! Toda quinta aqui compartilhando esse personagem com vocês. Eu escolho Aguarda essas mulheres no escolhas, né? estar aqui. Um beijo, gente. Beijo, Nada, Deus amor. abençoe. Beijo, tchau. Obrigado!